e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje vamos dar continuidade ao estudo dos biomas terrestres do Brasil. Lembre que eu tenho algumas coisas hoje para desvendar, que era a questão da magia da TV que eu apresentei na aula passada. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Então, o primeiro aviso aí, gente, é em relação, né, à questão aí de assistir a nossa aula, né, através do aplicativo. E aí a gente poder conversar, bater um papo bem legal, respondendo questionamentos, questionando, não é, conversando, dizendo o nome da escola de vocês. Isso é muito importante para a gente, esse bate-papo na hora, né, no momento ao vivo. Mas, para quem... E o QR Code já está aí, se alguém não baixou ainda, você vai baixar, aponta o celular aí para um desses QR Codes e vocês, com a data de nascimento e a matrícula, vão poder entrar na nossa aula ao vivo. Mas essa aula também é passada na TV e vocês também podem ver depois no YouTube. Ou indica para um amigo, diz, olha, vai ver lá no YouTube, a aula tal. É muito importante vocês que estão assistindo, incentivar os amigos, né? E mostrar a eles o caminho, como é que vê essas aulas. E quem quiser rever também pode. Não esquecendo que lá no YouTube tem um chat e a gente pode conversar. Deixem lá a mensagem de vocês, deixem o questionamento, coloquem o que é que vocês estão gostando, deem sugestão, que a gente está sempre de olho. E para que a nossa aula fique bem mais interativa, para que possa atingir a todos, né, nós contamos com a língua brasileira de sinais para trazer, a partir de todos esses movimentos, né, gente, a questão aí, né, da nossa aula, para que todos, não só alunos, mas qualquer pessoa que esteja nesse momento nos assistindo. E para isso nós contamos com a colaboração, né, e toda essa dinâmica aí da nossa querida Késia, que está aqui, ó, se esforçando para dar o máximo dela, para que a nossa aula fique maravilhosa. Então, para a Késia e para toda a equipe, né, de Libras, o nosso muito obrigado, porque a nossa aula só é acessível por conta deles, né, pessoal? Mas vamos continuar, que ainda tem avisos. E esses avisos, nós estamos, né, na questão aí do mês de junho, um mês cheio de conscientizações, onde nós já conversamos bastante sobre cada um deles. E aí, né, nós vamos fazer um fechamento nesse mês de junho, conversando a respeito de vacinas. Hoje eu quero falar apenas de vacina e vou chamar a professora Cláudia para ela conversar com vocês, para dar alguns avisos, alguns informes a respeito da vacina na nossa cidade. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, nós já estamos aí aberta a dose de reforço, não é? Para quem tem de 18 ou 30 anos ou mais. Então, vocês já podem tomar, se já fazem 4 meses que tomaram o reforço, já pode tomar a segunda dose do reforço, já está aberta. É importante que completemos realmente o esquema vacinal. Lembrando que é importante agendar, não é? Agendar no Conecta Recife, no aplicativo, e você ficar imune realmente. Nós vemos que a vacina realmente, ela está curando, está eliminando esse vírus. Então, vamos nos cuidar, completar o nosso esquema vacinal, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos aí. Obrigada, professora Cláudia, sobre os avisos, né, sobre esse reforço em relação à vacina. Então, vamos lá, gente. A vacina salva vidas, a vacina nos protege, né? E protege também quem está à nossa volta. E vamos incentivar a família e os vizinhos aí colocar esse esquema vacinal em dia. E aí, o nosso tema, o tema desta nossa semana, biomas terrestres brasileiros, onde a gente agora vai ver a parte de caracterização e biodiversidade. Então, nós já conversamos em uma aula passada, e aí, o que é que nós vamos estudar, professora? No Revendo, eu estou mostrando aqui a vocês que biomas são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por fatores abióticos e bióticos, não é? Lembrando que os fatores abióticos são os elementos da natureza e os bióticos são todos os seres vivos. Mas, ainda a respeito da questão aí de biomas, devido à dimensão, né, do nosso país, as dimensões continentais, o nosso país ele abriga vários, né, diversos ecossistemas distintos. E cada ecossistema desse tem a sua caracterização e representa aqui para a gente um bioma. Mas, agora eu quero trazer essa imagem que eu mostrei na aula passada, mas não chamei tanto a atenção, né? O que é que aí, né,
o Bitmoji está pensando, e aí eu quero explorar um pouquinho, vou apontar para ver se vocês conseguem ver. Lembre que na aula passada, né, eu brinquei aqui com vocês durante a aula, fazendo uma viagem em todos os biomas brasileiros, do norte ao sul. E tinha hora que eu estava no ônibus, tinha hora que eu estava, né, na região realmente, lá mostrando pertinho as características. E aí eu quero mostrar a magia da TV. Então, na TV, estava passando, gente, assim, ó, já o cenário. Mas, para mim, né, eu estava numa parede verde, que é chamado chroma key. Então, aqui é que vem a mágica. Eu estava gravando nessa parede e essa imagem estava sendo trocada na TV. Então, veja, para a TV. Então, estava sendo um jogo de imagem, um jogo de vídeos, né? E aí vocês vão ver também que eu não fiz isso tão perfeito. Tinha hora que eu estava apontando e não estava chegando até lá, porque era uma adaptação, né? A gente está começando também a trabalhar com essa magia, né? Nós somos professores e estamos aí dentro dessa magia que é a TV. Então, quis mostrar isso a vocês. E quem perdeu a aula passada, minha gente, não deixem para ver outro dia. Vejam hoje que eu fiz uma viagem, né? E eu brinquei realmente em todos os biomas e apresentei algumas características. Mas hoje nós vamos aprofundar. Então, quem perdeu, vai lá no YouTube e assiste a aula sobre biomas terrestres brasileiros. Mas vamos lá. Então, a gente agora vai navegar em cada um dos biomas, apresentando mais características, apresentando mais algumas informações. Que já na viagem foi algo bem, não é, divertido, que é isso que a gente faz numa aula de campo. A gente observa e na aula, na volta à escola, a gente para fazer pesquisa, para discutir as características. Então, aqui, a Amazônia ocupa 40%, né? Vejam aí, do território nacional. E se estende por 9 países da América do Sul. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês em relação à Amazônia, para a gente ver a grandiosidade. E ela não é só nossa, não é, gente? Vejam que aí eu estou colocando para vocês que se estende a 9 países da América do Sul. Embora que a parte maior está aí conosco. Mas vamos conversar ainda sobre a Amazônia. Eu trouxe aqui para vocês algumas informações. Primeiro, vamos saber, né, no nosso país, quais os estados que a Amazônia ocupa. E eu coloquei aí a sigla de cada um. Então, o Acre, o Amapá, né, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, aí eu tenho um conjunto de estados onde nós vamos ter, né, a presença aí desse bioma. Outra característica que eu estou trazendo é que o solo é pobre e a camada de humus é muito fina. Como assim, professora? Uma floresta dessa, né, com tantas folhas caindo? Pois é. A questão da quantidade de chuvas aí é muito grande e ela arrasta esse material. Então, ele sai levando, muitas vezes para o rio, por isso também a coloração do rio, das águas, muitas vezes são escuras. Então, eles estão levando, e aí não fica tanto material para ocorrer a decomposição e para apresentar também essa questão de um solo muito rico. Outra característica é que o clima é quente e úmido. Bem interessante, né? Quente e úmido. A umidade se deve, gente, pela quantidade aí da transpiração, né, e da evaporação que está acontecendo em todos os seres vivos e principalmente nessa extensão, né, de árvores, essa extensão que representa aí toda essa parte da flora. Então, essas são características a respeito da Amazônia, mas vem mais. A Amazônia é a maior. Vejam quantas coisas eu coloquei aí para vocês. Primeiro, ela é a maior floresta tropical. Outro, ela é a maior bacia hidrográfica. E ela, né, tem a maior diversidade biológica do planeta. Então, vejam aí a questão da importância e dessas características. Trouxe para vocês também, né, alguns representantes, tanto na parte de animais como vegetais. Então, a gente vê a fauna e a flora presente, né, em toda essa representação, em toda essa tela. Né? Então, vamos mais. Agora a gente vai para o Cerrado. Saímos da Amazônia e vamos para o Cerrado. O Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América Latina e também é o segundo do Brasil.
Uma outra característica é que o Cerrado ele é conhecido como a savana brasileira e apresenta também como a savana uma grande biodiversidade. Então, a gente está aí diante da savana brasileira, ou seja, o Cerrado. E aí, no Cerrado, eu trouxe umas curiosidades para vocês, porque o Cerrado parece uma interseção. Às vezes, os animais transitam de um bioma para outro, e aí faz com que esse bioma também tenha essa riqueza em biodiversidade. Então, se vocês olharem aqui no mapa, junto comigo, né, o Cerrado está envolvido com esses biomas. Só o Pampa que não está tão junto. Então, graças a essa localização do Cerrado, a gente tem essa informação. Leiam aí comigo. O Cerrado, devido à sua localização, sofre a influência dos outros biomas. Ao norte, né, ele limita-se com o bioma da Amazônia, a leste e ao nordeste com a Caatinga, ao sudoeste com o Pantanal e ao sudeste com a Mata Atlântica. Então, a gente vê aí essa importância do Cerrado e ele envolvido aí por todos esses biomas. E aqui eu estou mostrando a vocês a flora e a fauna. Quero dizer a vocês que a gente está mostrando sempre a flora, porque primeiro vem essa representação de vegetal. Depois é que os herbívoros chegam os carnívoros. Então, quem primeiro dá, né, o pontapé de vida em um ambiente, em um ecossistema, é realmente a vegetação. Ou seja, está representado aí, a gente está chamando agora de flora. E esses animais que fazem parte da fauna, eles vêm a partir de. E aí é interessante que a gente começa a perceber a presença, né, de uma diversidade de espécies, não esquecendo aí das árvores retorcidas, né? Não esquecendo aí do tamanduá, né? do lobo-guará, do pica-pau e outros. Mas vamos caminhar, que a gente tem mais, né, informações a respeito de biomas. Então, agora nós estamos diante da Caatinga. Como eu coloquei para vocês, na aula passada, ele é um bioma exclusivamente brasileiro. Compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Então, nós temos aí uma grande quantidade de estados, né, que apresenta, que tem esse tipo de bioma. E aí, vamos ver algumas características em relação. Então, aqui a gente vê uma diversidade de espécies, né? E aí a gente percebe que essas espécies elas têm que se adaptar. Muitas vezes elas apresentam uma adaptação, como a reserva de água, né? Como os animais também, e esses animais também transitam, né, pelos os biomas que estão em seu entorno. Vamos ver o que é que eu tenho ainda. Vamos ver a formação da palavra Caatinga. Às vezes a gente quer falar e a gente diz assim, o significado da palavra nesse contexto é muito importante. Então, ela é de origem tupi-guarani, que significa floresta branca. Mas, professora, por que recebe o nome de floresta branca? Leiam aí comigo esse texto. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, né, cujas folhas caem no período da seca. Então, como em Tupi-Guarani diz que ela é uma floresta branca, porque a perda dessas folhas no período de sol mais intenso, da seca brava mesmo. Então, ele começa a ver que parece que até as árvores estão mortas por falta de folhas. E aí existe toda uma adaptação de espinhos que fazem a fotossíntese, né? E de outras que elas começam a desenvolver e a brotar na medida que ocorrem as primeiras chuvas. Então, a questão aí da Caatinga e a biodiversidade também. Saindo da Caatinga, a gente vai para a Mata Atlântica. Eu trouxe aqui o símbolo, né? O mico-leão-dourado, o símbolo da Mata Atlântica. Ela é rica em biodiversidade de vida no nosso planeta. E é um bioma protegido por lei. E a lei de número 11.428 de 2006. Além de ter isso, ainda tem a Fundação SOS Mata Atlântica. Mas, gente, por que tanta proteção? A proteção se dá porque esse bioma, ele chegava quase do norte ao sul do Brasil. E à medida que, vamos dizer assim, as cidades vão se formando, as estradas, né, as BRs, as PEs vão sendo construídas, está sendo destruído esse ecossistema. Nós vimos que esse ecossistema está tão ameaçado que existem já lugares que não apresentam mais.
Se formos fazer um estudo numa linha do tempo, nós vamos ver que já perdemos muito. E quando a gente não perde só a vegetação, a gente perde toda a vida, né? E todo um equilíbrio em relação ao nosso planeta. A Mata Atlântica é composta por diferentes formações vegetais e também de ecossistemas associados. Então, aí na Mata Atlântica, por ela estar bem próximo ao litoral, então a gente vai ver, né, alguns ecossistemas um pouco diferentes, como restinga, como, nós estamos falando de terrestre, mas a questão também do manguezal, e assim vai se formando. Estes se destacam por sua grande biodiversidade, e um exemplo são que nesses locais existem espécies endêmicas que a gente só vai encontrar nela, não vai encontrar em outros ecossistemas. Continuando. Agora, quando a gente fala que essa Mata Atlântica está sendo perdida e que tem tanta proteção, é importante a gente correr e dizer assim, mas qual é a importância dela para a nossa vida? Vejam aqui. Ela é responsável por regular o clima. Essa mata, ela é capaz de proteger o solo, evitando, né, a questão aí da erosão. Abriga de sete das 9 maiores bacias hidrográficas brasileiras. Então, se aqui eu tenho tanta reserva de água, se a gente destrói essa mata, o que é que vai acontecer? A evaporação, porque essa mata ela vai proteger principalmente as nascentes. E se eu tiro a proteção, o sol vamos dizer assim, o calor do sol vai levar essa água rapidamente a uma evaporação. E se nós tivermos, né, essas águas todas sendo evaporadas e indo cair, chover em outro local, nós estamos perdendo a reserva, e isso a gente vai sentir, né? Nós, seres humanos, vamos sentir, porque os animais já estão sentindo. E nós vamos sentir por falta de água para a nossa sobrevivência. Então, uma questão aí de cuidar da Mata Atlântica e tentar ver outras formas, né, de não explorá-la mais, não destruí-la mais, é para manter a vida no planeta. Então, tudo que a gente está falando aqui é em relação a uma conservação, não a conservação de beleza, mas uma conservação de necessidade. Aí eu tenho uma biodiversidade, né? A questão aí, a gente vai ver que o animal de grande porte que a gente vai encontrar é a capivara, ela vai ficar próximo às margens dos rios, e devido às árvores tão juntas uma das outras, e de tamanhos variados, dificilmente iremos encontrar animal de grande porte. Então, aí a gente vê uma biodiversidade, uma beleza, mas não podemos esquecer que mais importante do que a beleza é a importância, né, desse bioma para a vida como um todo, e a gente está falando a nível de planeta, e a nível também em relação ao nosso país, a nossa região, o nosso estado, né? E aqui a gente vai falar agora do Pantanal. E o Pantanal também é conhecido como o Complexo do Pantanal. É como se fosse um conjunto de pequenos ecossistemas. O Pantanal também é conhecido por ser a maior planície do planeta. Então, essa representação aqui, a gente vai ver que em alguns períodos do ano é muita água, né? E aquilo que antes poderia ser um local transitável, né, a pé, vai ser preciso agora a questão aí da utilização de embarcações. Mas quando falamos em relação ao Pantanal, vem logo o que aconteceu em 2020, aquela queimada. Veja, é considerado um patrimônio nacional. Ainda assim, sofreu em 2020 os maiores ataques da sua história, com queimadas criminosas. A perda de vista, então foram muitas queimadas. Mas, professora, para que estão queimando? Queimando, né, para liberar espaço para o pasto, para a pecuária, para cuidar, né, ali de alguns animais, mas à medida que está fazendo isso, está destruindo uma grande quantidade, né, que eu acredito que vocês devem ter visto, essas reportagens, devem ter discutido isso nas aulas, né, mesmo nas aulas remotas, alguns professores, geografia, ciência, até mesmo matemática, falando a quantidade, né, o percentual. Então, aí a questão da pecuária, que a gente deve ver, acho que vocês estão vendo, né, em algumas TVs, a questão aí que a gente está colocando. Professora, lá tem muito rebanho. Pois é,
mas aquele rebanho, ele é um rebanho particular. E aí está deixando de ver o que é mais importante, que é a questão aí, né, do ecossistema como um todo, né? E aí a gente vai ver a importância dele, né, em representação aí ao nosso país. E aqui, ó, vamos trazer algumas características importantes desse bioma. Por ser a maior planície alagável do mundo, vamos ver quais são as características. O relevo é formado por serras e chapadas, isso aí bem leve. Possui grande biodiversidade, é a segunda maior do Brasil. O clima é tropical, as chuvas, o período de chuva é bem distribuído. Possui um sistema de cheias e seca, que a gente vai ver esse período que está bem inundado. O solo é fértil, arenoso e argiloso. Vejam aí na questão do solo, né, que a gente vai conversar um pouquinho. O solo é fértil porque no momento que ocorre esse alagamento, uma grande quantidade, né, de seres, eles também vão morrer e vão apodrecer. E esse apodrecimento é vida, é nutriente. Né? Vai aparecer aí uma grande quantidade de nutrientes para suprir a necessidade também da vegetação, né? Quando esse período de cheia passar e vier o período de seca. Lembrando aí que o vegetal está aí né, em relação aí a uma cadeia alimentar, ele é a base, é ele quem vai sustentar todos os outros seres vivos. A vegetação é rasteira, uma grande área de vegetação aquática, mata fechada, matas ciliares e matas de galeria. Aí, que tanto tipo de mata é essa? Tem uma área que ela é chamada de mata fechada. Se nós estivermos em um ponto, a gente não consegue ver o outro lado. Se estivermos dentro da mata, a gente não consegue nem ver o sol. Percebe a luz do sol, mas não consegue, não tem clareira, não tem abertura, por ser tão fechada. As matas ciliares são aquelas que estão próximas aos rios, e as matas de galeria é que em algumas áreas próximas aos rios parecem verdadeiros túneis, os vegetais, de uma beleza ímpar. É importante, gente, dar uma olhadinha aí, né, na questão de imagem, de pesquisar. O que é que nós temos mais? Aí a questão de algumas espécies, né, onde a gente vê aí a questão do jacaré como o mais importante, o tuiuiu, essa ave também ela é muito importante, né, na questão aí de divulgação, de turismo, em relação aí a esse, vamos dizer assim, a esse ecossistema. Agora a gente vai para os pampas, né? Os pampas gaúchos, ou também chamado de pampas sulinos. O termo pampa, gente, originou-se do vocábulo indígena quechua pampa. Veja o que quer dizer, planície. Então, a gente está diante agora de uma planície. A paisagem, que ele é mais comum, embora não é a única. Lá a gente vai encontrar de serras a planície. A gente vai encontrar morros rupestres, que são morros de rochas, como se fossem paredões de rochas. E vamos encontrar também as coxilhas, que é como se fosse nessa área, né, uma representação de pequenos morrinhos. Isso também a gente observa nas paisagens. Na continuação, os pampas caracterizam-se pelas pastagens, né? É comum encontrar o rebanho. O clima é subtropical, frio, né? Sendo a temperatura média anual de 19 graus, mas isso baixa muito na questão aí do inverno. Então, aí na questão dos pampas, eu estou trazendo algumas representações. Observem também que tem os morrinhos, né? E o gado, né, que aí está sendo bem explorado. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai se despedir de vocês, e eu volto lembrando a atividade que vocês já começaram. Bem, pessoal, estamos chegando, não é, ao final da nossa aula, essa aula maravilhosa, essa viagem, a segunda viagem nossa pelos biomas brasileiros, né? Então, eu acho que vocês gostaram muito, viu? Foi uma linda aprendizagem de hoje, tá certo, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima aula. Pois é, professora Cláudia, a segunda viagem, né? Fizemos uma viagem virtual e hoje a gente viajou em alguns temas, em algumas informações. Na aula passada, eu fiz essa proposta de atividade para vocês, onde vocês iam desenhar um mapa, né? E disse assim, ó, quem já está bem, né? Bem craque mesmo na questão aí do tablet, faz no tablet, gente.
Quem não, faz no caderno. Então, aqui, vocês já começaram a colocar algumas características. E hoje eu estou pedindo para vocês complementarem. Com a aula de hoje, o que vocês complementariam em alguns desses biomas? Se não, vai lá e faz uma pesquisa, ou então volta e assiste a nossa aula de novo, ok? Vamos ficando por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Encontro vocês na próxima aula. Tchau.